Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje então vamos construir junto aí um componente de loading bem famoso, né? A gente vai criar da nossa forma aqui, mas basicamente é a mesma coisa, que é um componente que a gente vê quando tá, por exemplo, carregando o feed lá do Facebook, o feed do Instagram. A gente até tem um vídeo aqui no nosso canal, né, chamado Shimmer Effect, né, o efeito de loading do Facebook, só que a gente utiliza uma biblioteca externa. A gente instala essa biblioteca e utiliza ela. Perfeito, também pode utilizar, mas agora a gente vai criar do zero, utilizando o Animated do React Native, que a gente também tem vídeo sobre como trabalhar com animações aqui no canal. Vou deixar tudo esses links que eu tô falando aqui na descrição, tá? Então, a gente também tem como trabalhar com a API do React Native de animações, então a gente vai unir esses dois caras e criar nosso próprio componente de loading aqui dentro do React Native. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer o que a gente vai desenvolver. Deixa eu dar um reload aqui, eu tô até utilizando o Expo. Então é esse efeito aqui de loading que a gente vai construir, tá? Então ele carrega e a hora que carregar ele mostra aí as informações que a gente quer. Beleza? Então bora pro código. Eu estou utilizando o Expo aqui, mas como eu falei, você pode utilizar o React Native CLI ou o Expo, isso não importa, a gente só vai utilizar a API de animações do próprio React Native, então a gente não vai instalar nada mais. Então vamos lá, mão na massa. Maravilha, então bora para o código. Primeira coisa, eu criei um aplicativo novo, então você pode utilizar o Expo, você pode utilizar o React Native CLI, isso não tem problema. Então só criei o aplicativo, ó, vou vir dentro do app.js, ele tem aqui a estrutura padrão do Expo, né, que eu criei com o Expo, então tem estrutura padrão aqui, não tem nada mais. Eu nem rodei esse aplicativo, vou até rodar, vou dar um Expo Start aqui para mim. Então vou rodar o meu projeto, deixa ele abrir aqui. Beleza, maravilha, já apareceu aqui meu QR Code, então Run Android Device, né, para ele abrir aqui no meu emulador aqui. Então deixa ele carregar para a gente poder continuar aí. Rodando aqui então, tá a tela inicial do Expo, nada demais, então bora para o nosso código. Primeira coisa, vamos criar aquela estrutura, né, aquele feedzinho aqui, antes da gente criar todo o efeito de carregamento, para a gente saber o que a gente tem que montar, como que vai ser o nosso estilo de carregamento, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar essa Expo Status Bar aqui, que eu não quero utilizar ela. Tá? Eu vou importar do React Native mesmo aqui, status bar mesmo, tá? Não tem problema. E a gente vai colocar aqui então status bar aqui, ok? Só para ela perder essa translucent que a gente chama, né? Que ela fica invisível, você pode colocar coisas embaixo dela aqui no momento, tá? Então aqui eu vou colocar um background color 12, 12, 12, que era a mesma cor que a gente estava utilizando lá. E no nosso container também, 12, 12, 12, beleza? Então, tudo já ficou daquela forma que a gente tinha lá na demonstração. Justify Content aqui também do nosso container, eu vou tirar, beleza? Eu não quero ele, que o Justify Content vai alinhar verticalmente, né? Ele vai ficar aqui no centro, eu só quero alinhar aqui horizontalmente, tá? E também a gente pode colocar aqui embaixo um padding top, né? Uns 15, só para ele desgrudar aqui da nossa status bar. Então vamos lá, embaixo aqui da nossa status bar, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma view, né? Então vamos construir aquele feed que eu mostrei lá na demonstração, para a gente ter um feed, e depois nesse feed a gente se basear e construir aquele loader, né? Skeleton ou Shimmer, depende do nome que você quer chamar ele, o nosso loading animado, tá? Então vamos lá, vamos construir uma view. Essa view aqui eu vou colocar um style em linha mesmo, colocar um margin 10. Só para ele desgrudar em volta de tudo que tiver, tá? Dentro dessa view aqui, o que a gente pode colocar? Vamos colocar mais uma view para ser o nosso card, né? Então vou colocar aqui um style para ela, styles.card, beleza? Já a gente vai estilizar, ou até a gente já pode fazer agora, não tem problema. Card, abre e fecha aqui, não esquece das vírgulas, beleza? E para esse estilo de card aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou passar uma largura, beleza? Então ele vai ter uma largura, mas se eu não quero passar uma largura fixa de 150 ou algo assim, eu quero que ele pegue exatamente o tamanho da tela do celular que você tá. Então se você tá no iPhone, ele vai pegar exatamente a largura do iPhone, se você tá em Android, por aí vai. Então a gente vai utilizar uma API aqui do React Native chamada Dimensions, beleza? Então a gente vai importar aqui, vou desconstruir, então abre e fecha o chaves, igual dimensions.get. Window, então vou pegar do window, a gente pode pegar então, ó, altura, scale, width, então no nosso caso eu quero pegar apenas a largura aqui, tá? Isso ele vai dar a largura exatamente da tela que ele tem aqui, beleza? Show de bola. Então vamos lá, então width, vou passar aqui a largura inteira da tela, mas eu não quero que seja exatamente inteira, eu vou tirar uns 20 aqui para não ficar exatamente a largura inteira. Depois disso eu vou passar um flex direction row. Deixa eu só colocar aspas simples, row, maravilha. E também a gente pode passar um justify content space around aqui, beleza? Porque eu quero que um item seja ao lado do outro. Então vamos lá, dentro do nosso card aqui, agora que a gente estilizou, a gente já pode criar. Dentro dele a gente vai ter aquela imagem, então image, eu acho que eu não importei, então vírgula, image, beleza? Dentro dela aqui eu tenho a propriedade source, dentro dela eu vou abrir mais umas chaves, URI, dois pontos, abro aspas simples aqui, porque aqui a gente vai colocar
quando é o URI, ou seja, o link da URL da imagem, tá? Então eu peguei uma aqui do nosso site, você pode pegar até uma imagem da internet, o link, não tem problema. Se você quiser utilizar a mesma aqui, também pode utilizar. Style, eu quero um tamanho fixo. Width, passar 100, altura, 100 também, e um border radius aí de uns 60, tá? Se eu fizer isso aqui, a gente já tem ele aqui como se fosse um avatar, beleza? E aí, embaixo dele aqui, então dentro do nosso card ainda, só que fora aqui da nossa image, então ó, aqui embaixo, a gente vai ter mais uma view, que eu quero o arroba, sujeito programador e o nome do usuário, tá? Então essa nossa view eu vou passar um style, vai pegar flex 1, ou seja, eu quero que ele pegue o restante da tela, justify content space evening, ok? E agora, aqui embaixo, a gente vai colocar então os dois textos, né? Então o primeiro é sujeito programador, que é o nome, e o de baixo aqui é o arroba, né? Então, arroba sujeito programador. Maravilha. Então o style, a gente vai abrir aqui. Para ele eu posso passar que a cor seja branco. E eu quero também passar uns font style, um font size, né? Desculpa, uns 23. Aumentar um pouquinho o tamanho. E como ele é um título, eu vou deixar ele negrito. Então font weight, passar aqui bold para ele. Maravilha. Se eu salvar, ó, já temos ele como negrito. Eu vou copiar esse nosso estilo aqui. E vamos colar aqui no de baixo. Mas no de baixo eu não quero que seja negrito. E como ele não é um título, vamos diminuir aqui para uns 18, né? 19, 18. Então, já temos os dois aqui, mas ele está grudado no avatar. Com isso a gente pode resolver simples, né? Aqui da nossa image, posso dar um vírgula, margin, right, vamos passar 15 aqui, tá? Aí ele desgrudou aqui. Perfeito, matamos a primeira parte, o cabeçalho aqui do nosso card. Embaixo aqui então a gente tinha alguns textinhos, né? Acho que tinha dois textinhos. Então fora do nosso card aqui, a gente pode colocar dois textos. Então primeiro, testando nosso skeleton loading animado que ficou show de bola. Beleza, eu vou duplicar esse nosso text aqui. E o de baixo aqui vai ser, por exemplo, já se inscreveu no canal? Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, pausa aqui agora, se inscreve ali embaixo. Então vamos lá. Style para o primeiro, como ele é apenas um text normal, a gente pode simplesmente passar color como FFF. Maravilha, e passar o font size aí como 18 também, já que a gente está mandando aqui como 18 aqui também, tá? Fazendo isso, a gente já mata a parte aqui dos dois textinhos. Ah, e a gente pode colocar uma margem, né? Tá muito grudado aqui em cima. Então a gente pode dar uma margem aqui, ó, margem top. Ops, escrevi errado, margem top de uns 15 ou 10. Vamos colocar 10. Então margem top de 10, vou copiar até a margem aqui para ter nos dois, né? Margem top de 10 nos dois. Agora ele dá essa desgrudadinha e perfeito. Então vamos simbolizar que a gente tem esse feed aqui. E agora a gente vai criar aquele efeito de loading, né? De skeleton ou shimmer, depende do jeito que você quer criar, não tem problema. Do jeito que você quer chamar. Então vamos lá. Vou criar aqui uma new folder src, para a gente criar um arquivo separado só para controlar esse loading, né? Para a gente ter aquele componente lá, depois você pode reaproveitar em qualquer tela, tá? Então src, vou chamar um new folder, chama de skeleton, beleza? Dentro dele eu vou dar um new file index.js, tá? Aqui eu vou criar um componente funcional, então vou dar rnfunc, ou você pode criar aí, se você não está utilizando o nosso snippet, só criar um componente funcional. E eu vou colocar aqui um texto só para a gente ver se ele está funcionando, né? Então, view, e dentro dele aqui eu vou colocar o nosso text. Então, teste, beleza? E agora vamos importar ele no nosso app. Então vamos lá, vou importar aqui, skeleton from .src/skeleton e maravilha. Como a gente criou o nome index.js, a gente não precisa fazer mais nada. Então agora é só a gente chamar. Vamos chamar ele aqui embaixo da nossa status bar? Vamos chamar ele aqui. Então chamei. Ó, apareceu aqui, ó, teste. Beleza? Então, maravilha, já tá chamando ele aqui. Vamos recriar agora todo esse feed aqui, só que como se fosse um load, né? Então, vamos lá. Vou até copiar aqui o nosso style sheet. Vou copiar esse style sheet pra gente só adiantar, coisa aqui que a gente não precisa. Então, vírgula style sheet para a gente importar. Nesse nosso componente ele vai ter um style, styles.container, tá? Mas nesse container aqui a gente não precisa de tudo isso aqui. Só um margem 10 por enquanto, qualquer coisa a gente tira depois. No nosso card, basicamente aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Porque o card ele vai ser igual, então a gente não precisa mexer em nada. Então, maravilha. Ele deu erro aqui porque a nossa variável width a gente não chamou, né? Então vamos criá-la aqui. Dimensions. E agora vamos importá-la aqui também. Const igual dimensions.get do window. Maravilha. E como a gente abriu aqui, a gente vai desconstruir e pegar apenas o width. Maravilha. Salvei, já voltou a funcionar. E agora aqui dentro, então, vamos lá.
para a gente recriar. Então, dentro da nossa container que tinha margem, ó, se você lembrar, dentro do container aqui da margem, a gente tinha o nosso container de card, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou criar aqui o nosso... Deixa eu voltar. Nossa view. Aí, maravilha. Essa view aqui ela vai ter um style. Styles.card. Beleza? Dentro desse card aqui, a primeira coisa seria aquela imagem, né? Eita, minimizou aqui sem querer. Então, dentro primeiro seria só essa imagem de avatar. Então, primeiro eu vou criar uma view, já que a gente não vai utilizar a imagem, porque ele só vai ser um esqueleto, né? Já já a gente vai ver o porquê do esqueleto desse loading. Então, dentro dessa view aqui, vou passar um style. Vou passar em linha aqui mesmo, tá? Então, margin right, a gente tinha passado 15. O width era 100. A altura era 100 também. E a gente tinha um border radius de 60. Ok? E também vou passar um background color de ECEFF1. Beleza? Faltou o hashtag aqui. Maravilha. Então, aqui a gente tem o nosso esqueleto da nossa avatar. Perfeito, era isso que a gente queria mesmo. Depois desse cara aqui, a gente lembrar, ó, depois do nosso esqueleto da imagem, a gente tinha uma view e dentro a gente tinha os dois textos, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Dentro do nosso card ainda, ó, o card abre e fecha aqui. Então, dentro dele aqui, a gente vai ter agora mais uma view. Deixa eu só arrumar aqui que ele foi para o meu... Quero dar espaços com tab e espaçamento tamanho 2. Beleza, agora sim. Então aqui dentro eu vou criar uma view. Essa view aqui ele vai ter aquele estilo. Flex 1 para ele pegar todo o restante. Ele vai ter o nosso Justify Content com Space Evening. E dentro dela a gente tinha os dois textos, né? Mas eu vou criar aqui como uma view também, né? Porque a gente não vai ter texto nenhum, é só um esqueleto. Então Style. Abro mais uma chaves. Background Color. O mesmo, né? Então ECFF1, que é um cinza. Uma altura aí desse esqueleto de uns 22 e um border radius aí de uns 5. Acho que 5 vai ficar legal. Então, beleza, já temos o primeiro aqui. Agora a gente vai duplicar esse cara aqui. Beleza? Como se fosse o segundo texto aqui, que é esse arroba. Só que o arroba ele é um pouquinho menor, né? Então a gente pode colocar aqui 22 nesse e no de cima pode até colocar 32. Acho que vai ficar mais legal. Beleza, ó, já temos o esqueleto aqui da parte de cima. Maravilha. Agora falta a parte de baixo. Então a parte de baixo a gente lembra que é fora do card. Então, fora do card, aqui a gente vai ter uma view, beleza? Dentro dessa view, vou dar um style. Vamos lá. Margin top, eu lembro que a gente tinha um margin top de 10. Depois a gente tinha um background color aqui, que é o ECFF1. Ok. Depois eu vou passar uma altura de uns 22 e um border radius de 5 também. Então, como eu não passei tamanho para ele, de largura, só de altura, ele vai pegar todo o tamanho. Pegou o tamanho inteiro aqui. Beleza? Vou duplicar essa nossa view aqui para baixo. Deixa eu só esticar um pouquinho aqui o meu... Aí, beleza. Então, essa de baixo aqui, vamos diminuir um pouquinho esse nosso tamanho aqui de altura, né? Para não ficar duas iguais. Para não ficar assim, ó, duas iguais. Para simbolizar que era um texto, né? Digitando ali. Era um texto que vai aparecer ali. Então, além da nossa altura, que a gente pode mexer, eu posso diminuir essa altura aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, 10, né? Acho que 10 é um tamanho legal. Deixa eu ver. Beleza. A gente pode diminuir a largura também. Então, depois aqui do nosso border radius, vírgula, width, eu quero pegar a nossa variável width, que é o tamanho inteiro da tela, dividido por 2. Então, vai ser a metade. E, beleza, temos aqui já, ok? Então, vou duplicar para baixo, para a gente ter mais uma aqui, tá? Deixa eu até fechar aqui para ficar melhor para vocês. Então, a gente tem o terceiro. O terceiro aqui, a gente pode passar o tamanho dele de 8. Então, altura de 8. E aqui na nossa largura, a gente pode deixar ele preencher a largura inteira da tela. Então, eu vou tirar o width desse cara aqui. Tá só até o border radius. E beleza, a gente já tem esse efeito aqui. Tá? Para ficar legal, vou duplicar mais uma vez. Vou colocar o tamanho aqui de 5. E a gente pode colocar a largura novamente. Então, o width vai receber o width dividido por 3, por exemplo. Então, beleza, ó, fica como se fosse um texto que vai aparecer. Então, com isso, a gente criou aqui nosso esqueleto, né? A gente pode ver que aqui a gente tem como vai ser o feed e aqui a gente tem o nosso esqueleto, ok? Então, vamos animar esse cara aqui agora, né? Por enquanto, ele é só um cara que tem uma view e um background. A gente não tem nada demais nele aqui. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. Primeira coisa que eu quero animar, vamos animar o nosso avatar aqui. Então, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, eu vou importar o nosso... Opa! Use Effect. Deixa eu abrir aqui para aparecer Use Effect. Beleza. A gente vai importar o nosso Use Effect para já a gente chamar nossas animações lá. Só para deixar importado para eu não esquecer. E vamos importar também o Animated. Então, Animated do próprio React Native. Aqui no YouTube tem aula sobre só animações do React Native usando a biblioteca do Animated. Eu vou deixar o link na descrição. Se você ainda não viu, vê lá para você entender melhor esse vídeo aqui, tá? Se você já viu sobre essa biblioteca ou não, pode continuar, mas eu recomendo que você veja lá. Então vamos continuar.
Aqui embaixo, em cima do nosso return, eu vou criar um valor animado. Então, eu vou chamar aqui de animated value, ok? New animated, usando aqui nossa API, .value, vai começar em 0, ok? Então, a gente criou aqui um valor animado e agora a gente vai conseguir usar e mexer nas animações, tá? E primeiro, o que eu preciso entender dessa animação? Matheus, ele passa da esquerda para a direita, né? Parece que quando ele está carregando, parece que passa algo branco da esquerda aqui para a direita, né? Então parece que ele passa, por exemplo, da esquerda aqui, vou colocar aqui, ó, passa um negócio branco da esquerda e ele vem vindo para a direita, ok? Essa é a animação. Então basicamente a gente precisa mexer no eixo X, tá? Então a gente precisa, vamos vir na primeira animação, que é o nosso avatar aqui. Então o avatar está representado por essa nossa view aqui. Beleza? Então, dentro dela aqui, vamos lá. Vou colocar uma outra view, só que agora animada, tá? Então, vamos lá. Abro aqui, animated.view. Então, a gente criou uma view animada aqui, tá? E aí, para ela, o que eu quero passar? Vou passar um style, vou abrir, vou fechar chaves. Vou dar enter aqui, só para ficar melhor para a gente poder visualizar os estilos aqui, tá? Então, dei enter aqui. Então, tem o nosso style aqui. Então, vamos colocar o nosso style aqui. Vou dar enter também, só para eles ficarem embaixo. Width. Vou passar 30%. A altura, eu vou colocar aqui 100%. Então, ele vai pegar 100% dessa view, a altura, vírgula. E aqui embaixo eu quero passar uma opacity de 0.5 para não ficar tão forte aquele branco. Um background color de branco. Maravilha. E aí, o mais importante, que é o eixo X que a gente quer mexer. Então, transforme. Eu quero mexer, então, abro aqui colchetes, abro chaves, translate X. E aí aqui eu coloco, vou chamar uma animação minha de Translate X também, tá? Então vou colocar o mesmo nome. A gente não criou ela ainda, mas vamos lá criar. Então vamos aqui em cima do nosso return e vamos criar. Const Translate X igual Animated Value, estamos acessando o nosso valor animado, ponto interpolate, abro parênteses e chaves. Dentro desse interpolate, a gente vai receber o input range, ou seja, vai de 0 a 1. E o nosso output range, que é a saída, ele vai de, por exemplo, menos 10 até 100. A gente vai ver esse valor na prática e a gente vai ver se precisa aumentar, se não, o que ele vai mexer. A gente vai ver isso aqui. Então, translate X, a gente atribuiu ele aqui embaixo no nosso transform, beleza? Então, se eu salvar aqui, por enquanto a gente não tem nenhuma animação, mas a gente consegue ver aqui. Tá vendo que aqui a gente tem uma parte branca que ele pega uma partezinha do nosso avatar e o resto fica fora? Isso é o nosso item aqui, tá? Como ele ainda não tem nenhuma animação de vá para lá até tal certo ponto, ele não anda, mas ele tá aqui parado, ele vai começar daqui, ok? E aí, para não ficar mostrando a parte de fora do nosso avatar, vamos voltar aqui na nossa view, tá? Na view que está por volta dela, ou seja, a view aqui, não na view de card, tá? Na view aqui que a gente utiliza o tamanho da nossa avatar, a gente vai passar para ela também um overflow hidden, tá? E isso vai evitar que vaze para fora, melhor dizendo, né? Então, olha só, agora mostra que tem um item branco aqui, ó. Deixa eu tirar a opacidade aqui só para vocês verem. Deixa eu comentar a opacidade. Olha o item branco aqui, ó, tá vendo? E quando a gente colocou overflow hidden, ele não passa, então ele só fica dentro desse nossa view aqui, ok? Se eu tirasse o nosso overflow hidden aqui, eu salvar, olha o item branco aqui, ele vaza para fora. Então, deixa eu voltar o overflow e deixa eu voltar a nossa opacity, tá? Então, perfeito. E isso aqui a gente vai ter que aplicar nos outros também, né? Nesse esqueleto aqui, nesse também e em todos, esse overflow hidden. Então, a gente já pode copiar e aplicar para depois não esquecer, né? Então, vamos lá. Dessa nossa view que vai pegar os dois itens que era para ser um texto, também. Então, colocamos aqui depois do justify content. Então, overflow hidden. Vamos aqui embaixo, que a gente vai ter cada item desse aqui, simbolizando esses itens aqui embaixo, também vão ter. Então, vírgula, colamos aqui. Vírgula, colamos aqui. Vamos colar em todos. Vírgula, colamos, vírgula e colamos. Salvei. Vamos voltar para a nossa animação. Então, a gente tem ela já aqui parada e agora a gente vai animar ela. Então, vamos criar uma função para fazer essa animação sair de certo ponto até certo ponto. Então, const, vou criar aqui, chamar ela de circle animated, igual, abro e fecho aqui em forma de função mesmo, tá? Animated value, .set value, isso aqui para a gente mudar esse valor aqui diretamente, a gente vai começar a passar para 0. Então, toda vez que você abrir essa função, você vai passar esse valor para 0. Já já a gente vai ver o porquê. E aí, animated
beleza? Acessando a nossa API de animações do React Native, ponto timing, beleza? Para a gente fazer uma animação de tanto em tanto tempo. Dentro dela aqui, qual que é o nosso valor que eu quero animar, tá? É o animated value. Perfeito. Vírgula, abre e fecha os chaves aqui embaixo. E aqui dentro eu quero ir, se ele está em 0, eu quero ir para qual valor? To value 1. Eu vou para 1. Em qual que é a duração? Duração, então, duration. Eu vou passar aqui 350 milissegundos, ok? E eu vou passar para ele também use native driver, ou seja, se você quer usar o driver nativo do celular que está utilizando, se for true, sim, senão eu vou passar falso aqui. Beleza? Depois aqui desse nosso timing, a gente tinha um ponto start, ou seja, para começar a rodar essa nossa animação aqui. Mas, dentro desse nosso start, eu vou colocar aqui uma callback, ou seja, uma função anônima, para quando ele startar, ele também chamar o que tiver aqui dentro. Eu quero que essa nossa animação seja infinita, né? Certo? Ela vai ficar fazendo infinita até que a gente desative. Então, dentro desse cara aqui, eu vou passar um set timeout. Então, ele vai fazer isso. Dentro dessa função anônima, eu vou só chamar novamente a nossa Circle Animated. Então, ele começa a animação, tá? E depois aqui ele vai chamar o nosso timeout, que vai chamar essa nossa animação depois de quantos milissegundos? Então, vírgula, depois de 1 segundo. Então, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Posso dar um ponto e vírgula aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente chama a nossa animação, tá? Começa o valor em 0, passa para 0. E a gente chama esse nosso valor animado, que está em 0, passa para 1, ok? Com a duração de 350 milissegundos. E aí, inicia essa animação. Depois de 1 segundo, ele vai só chamar novamente. Isso vai fazer um loop infinito. Beleza? Então, vou salvar aqui para a gente poder ver. Só que, por enquanto, ó, a gente tem a nossa função de animação. Temos aqui o efeito que a gente quer causar, né? O interpolate, lá no transform. Beleza? No translate, x. Mas a gente não chamou essa animação em nenhum lugar. Então, vamos chamar dentro do useEffect. Então, useEffect, abra aqui. Abra a nossa função anônima. E dentro dela aqui, faltou só eu passar aqui, vírgula, abre e fecha colchetes, né? Nosso array vazio do useEffect quer dizer que essa função anônima vai ser chamada quando o nosso componente for montado em tela. Ou seja, quando nossa aplicação abrir, né? Nosso componente montar na tela do usuário. E aí eu vou chamar essa nossa função. Chamamos ela aqui. E também a gente pode já dentro dela aqui passar um return, abre e fecha aqui uma função anônima e chamá-la aqui também. Por que eu estou fazendo isso aqui também? O nosso return ele vai ser chamado, ele vai servir como um component did unmount, ou seja, quando o nosso componente for desmontado em tela, quando ele for desmontado da tela do usuário, ele vai chamar isso aqui para não ficar eternamente e poder prejudicar um pouco a performance do nosso aplicativo, tá? Então a gente desmonta. Então vou salvar para a gente executar isso aqui. Salvei e vamos lá, deixa eu ver se já está rodando, ó. Tá passando aqui já. Então tá passando o branquinho. Então ele vai de menos 10 até 100, ok? Então ele vai de menos 10 até 100, ele faz essa animação aqui em 350 milissegundos, tá? Se eu colocasse mais, por exemplo, 600, ele ia ser mais devagar. Olha lá, tá bem mais devagar, ó. E quanto menos eu passo, mais rápido fica. Vou colocar 100 aqui só para vocês verem, ó. Muito rápido. Então, eu achei que 350 ficou uma velocidade legal aí. Maravilha. Falta a gente fazer isso para os outros, né? Então vamos lá. Vamos descer aqui embaixo. Dentro da nossa primeira view, que vai simbolizar esse grande aqui, que é o de altura 32. Então dentro dessa view a gente vai ter um animated.view. Mesma coisa, basicamente, né? Deixa eu só tirar o espaço e vamos dar um Enter aqui. Style, abro, fecho duas chaves. Vou dar um Enter e aqui dentro a gente também vai passar as mesmas propriedades, basicamente. Width, vou passar aqui um pouquinho maior, vou passar 40%. Altura 100%, né? Opa, 100%. Vírgula, opacity vou manter 0,5. O background também a gente se mantém como branco. E aí o nosso transform. Abro colchetes, abro chaves aqui, translate x. E aqui eu vou criar outro, não vou utilizar a mesma interpolate que eu criei aqui. Posso até chamar ele aqui, ó, de translate x2. Então x2 aqui. Vamos lá criar esse cara aqui. Vou duplicar esse interpolate aqui e vamos colocar o nosso x2. Por que eu estou criando outro? Vamos só salvar aqui como se eu estivesse copiando e colando mesmo. Vamos lá. Olha lá. Ele vai sair de menos 10 até 100. Então ele sai de menos 10 até 100. Ó. Aqui bate 100. Então ele não chega exatamente a concluir o nosso tamanho aqui da largura. Então ele para aqui no 100. Então para esse cara aqui, para não ficar assim, a gente pode aumentar. Então ele vai de menos 10 a 300. Salvei. Vamos ver? Beleza, agora sim ele passa tudo. Ó. Agora ele tem o efeito que a gente quer, que é esse raio, né, passando aqui dentro.
E o de baixo é a mesma coisa, né? O nosso de baixo aqui vai ser a mesma coisa. Deixa eu quebrar aqui. Esse a gente pode copiar e colar. Não tem problema. Então vamos copiar aqui. Deixa eu copiar de novo, que eu acho que não copiei. Copiar. E vou colar aqui. Eu só dar um tab aqui. Maravilha. Esse cara aqui é a mesma coisa. Vamos utilizar o X2 também. Então salvei. Temos as duas animações aqui. As três, na verdade, né? Sendo feita aí. Tá ficando bem bacana. E agora falta as de baixo. Que basicamente é a mesma coisa. A gente tem as views aqui. Dentro dela, vamos colocar ela. Então animated.view. Deixa eu tirar o espaço aqui. Vou dar Enter. Enter de novo. E passar o nosso style aqui. Para ela, eu vou passar uma width de 100%. E vou passar uma altura também, seguindo o mesmo padrão agora. 100%. Opacity de 0.5. Um background color também de branco, tá? E o nosso transform. Então, transform, 2 pontos, abre e fecha o nosso colchete aqui. Depois eu abro e fecho nossas chaves aqui dentro, tá? Dentro dele, então, a gente tem o translate x. Só que aqui, então, eu quero não usar o x2 e a gente vai criar um também. Então, eu vou até copiar o nome. Em vez de x2, a gente vai utilizar o x3. Vamos criar outro aí, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em cima, vou subir. Vou duplicar o x2. A gente vai ter o x3. Então, aqui ele pode ser de menos 10. Deixa eu salvar. Para mais, ó. Ele para aqui no finalzinho. Tá vendo? Para ele passar inteiro, vou passar 400 aqui. Então, salvei. Ó. Ele vai tudo, né? Então, ele passa tudo desde o 0 até lá no final. E aí ele tem esse efeito igual os de cima. Perfeito. Agora a gente pode seguir e duplicar nos demais, né? Então, vamos descer. Vou copiar esse animated value. E vamos colar aqui nos de baixo. Vou colocar aqui. Vou identar melhor aqui. Perfeito. Copiar aqui. Vamos colocar nos restantes. Beleza. Tab aqui. E no último aqui também. Ctrl V. E eu vou dar um tab também. Então salvei. E ele vai ter o efeito em todos, né? Agora sim a gente tem o nosso efeito de carregando aqui, né? O nosso esqueleto, né? O skeleton. Sei lá, ou tem gente que chama de shimmer effect também, tá? Então, perfeito. A gente tem o efeito que a gente queria. Só que agora a gente vai utilizar um negócio para deixar mais interessante ainda. Eu quero que ele esteja carregando quando a gente mandar uma propriedade de loading, por exemplo. E quando esse loading for falso, aí ele exibe só o nosso feed aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. Vamos vir aqui em cima no nosso app.js. E aqui a gente chamava o nosso skeleton, né? Então vou apagar aqui e ele vai abrir e fechar como se fosse uma view. Beleza? E a gente vai copiar essa parte onde fecha. E vamos colocar aqui dentro, ó. Fora, ó. Nossa view começa aqui embaixo, fecha aqui. Então... colei aqui. Então, o nosso skeleton, ele fica dentro de todo esse nosso feed aqui. Ou seja, todo esse nosso feed aqui, o skeleton fica por volta. Como se fosse uma view. Ó, nossa view aqui de margem fica por volta aqui dentro. E o nosso skeleton aqui por fora de tudo isso aqui. E para ele, eu vou mandar uma propriedade chamada visible. Que vai ser true ou false. Então, vamos criar um useState para isso. Vou abrir e vou fechar. useState. Vou também chamar o useEffect, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui um useState. Const loading, set loading, igual useState, vai começar como true, beleza? E a gente passa para o visible esse nosso loading. Como a gente não está utilizando uma API, que esse esqueleto aqui é legal quando você vai buscar dados de uma API, enquanto ele fica carregando, ao invés de você mostrar aquele spinner girando, você mostra esse esqueleto aqui. Então, como a gente não está buscando, eu vou simular, né? Vamos colocar um temporizador aqui para ele mostrar e depois de tantos segundos ele mostrar o nosso feed, né? Para a gente ter o efeito aqui. Então, useEffect. Vamos criar ele aqui. Beleza. Então, como ele vai ser chamado quando o app abrir, a gente pode criar um letTimer igual setInterval. Beleza. E aqui dentro eu vou dar um setLoading para falso. Ou seja, eu vou mudar o loading para falso aqui depois de uns 3.000 milissegundos. Acho que 3 segundos tá bom, né? Então, depois de 3 segundos, como se fosse carregando, ele vai mudar o nosso loading para falso. Isso basicamente a gente faria. Se o nosso loading tá true, a gente está carregando. E quando a gente pegar os dados da nossa API, a gente dava um set loading falso. Ou seja, mudava o loading para falso e aí parava de exibir. Então, maravilha. A gente passou aqui. Passamos para o nosso skeleton, o visible, com a propriedade loading, que é o useState. Vamos no nosso skeleton. E agora a gente recebe ele, né? Então, vou subir aqui. Vou abrir chaves. Vou pegar ele, então vou pegar o visible, vírgula, também quero pegar o children, ok? Então, como dentro do visible a gente tem se tá true ou falso, se tá true tá carregando, se tá falso não tá mais carregando, eu não quero mais exibir esse nosso esqueleto. Então, aqui no nosso return, basicamente a gente pode fazer a seguinte coisa. If, se o visible tá true, então ele vai entrar dentro desse nosso if aqui.
Dentro desse if eu posso colocar todo esse nosso return aqui, ó. Deixa eu copiar ele inteiro, ó. Copiar todo o meu return que fecha, abre aqui, ó. Copiei todo ele aqui, ó, apaguei e vou colocar ele aqui dentro. Beleza? Então, ó, nosso return fecha aqui, tá todo dentro do nosso if. Então, o if abre e fecha ali embaixo. Então, se o visible está true, vai mostrar o nosso esqueleto. Se não, então fora do nosso if, ó, deixa eu fechar um monte de coisa, ó, fora do nosso if, a gente pode só mostrar o feed original. Então, return, abre e fecha aqui. Vou abrir um fragment, que eu não quero que seja uma view. Por que eu não quero que seja uma view? Porque eu não quero que ele tenha uma estilização para não atrapalhar a estilização do feed que tem aqui, né? O feed tem sua própria estilização. Eu não quero que a estilização que a gente coloque aqui atrapalhe a de lá. Então a gente vai colocar só um fragment, que a gente chama isso aqui. E aí a gente só vai repassar o nosso children, beleza? Então salvei, vou salvar o app também e vamos testar. Vou vir aqui, reload, para a gente atualizar. Ele vai carregar por 3 segundos e mudou para o nosso feed. Beleza? Então, se você não entendeu, vamos repassar aqui o que a gente fez, essa lógica para ele trocar. Quando o nosso componente app abre, ele está com o loading true. Se ele está com o loading true, o nosso skeleton que está por dentro aqui, ó, por volta do nosso feed, ó, ele está aqui, ó. Esse é o nosso feed. O skeleton, ele está aqui por volta, está por fora dele, está englobando ele como se fosse uma view. Como ele está por fora dele e ele tem essa propriedade visible, ele verifica aqui, ó. Se o visible, deixa eu subir aqui para cima, se o visible está true, então o que eu vou mostrar? Vou mostrar minhas animações, eu vou mostrar essa view aqui, esse meu retorno com essas animações. Se o meu visible mudou para false, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar esse fragment, ou seja, não tem nada aqui, passando o children. O children apenas eu vou repassar aqui tudo que tem dentro da minha tag. Então, tudo que tem dentro da nossa tag skeleton, ele só vai repassar, ou seja, só vai mostrar dentro do return. Então, ele mostra na tela. Então, ele mostra aqui. Beleza? Então, vou dar um reload só para a gente ver mais uma vez. Olha lá, ele está carregando por 3 segundos, simbolizando que está fazendo load. E carregou. E aí muda o nosso visible para falso, né? Set loading para falso. E a partir disso, ele mostra todo o nosso feed aqui. Beleza, né? Então ficou show de bola, ficou muito legal a gente construir esse esqueleto, né? Esse loading aí, igual a gente tem lá no Facebook, tudo do zero, sem utilizar nenhuma biblioteca que a gente precisa instalar, né? Então aqui a gente tem um controle maior desse nosso componente aqui, sem se preocupar com bibliotecas externas aí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Primeiro, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei aqui embaixo, que ajuda bastante a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. E copie o link desse vídeo, divulga lá para os seus amigos, divulga lá no grupo, que eu tenho certeza que pode ajudar alguém também, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, te vejo no próximo vídeo, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Até mais!